Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um livro da Bíblia. Estamos hoje completando a carta aos Hebreus, capítulo 13. Amém? E é interessante aqui as exortações finais que o escritor ele vem nos trazer. Por causa da vida de fé que devemos ter, da perseverança, por causa da nova aliança que nós temos e do exemplo de Jesus, nós precisamos viver uma vida em santidade, amém? Os versos de 1 a 7. Ter uma vida firme, versos 8 e 9. E uma vida separada, versículos de 10 a 16. Na verdade, a palavra santo significa isso, alguém que foi separado para o uso exclusivo de Deus, amém? A tradução do Dr. Way esclarece os versículos de 10 a 14. Tais restrições, verso 9, referente às carnes puras e impuras, não se aplicam a nós. Já temos um altar de sacrifício do qual nós participamos, mas aqueles que ainda aderem ao serviço do templo invalidado não são dignos de participar dele. Digo isto porque quando era levado ao lugar santíssimo pelo sumo sacerdote, os sangues das vítimas mortas, como oferta pelo pecado no dia da expiação, os corpos dessas vítimas não podiam ser comidos pelos adoradores, como os outros sacrifícios, mas eram queimados fora do arraial. Por esse motivo, Jesus sofreu fora da porta, para poder consagrar o povo de Deus pelo seu próprio sangue, simbolizando o fato de que aqueles que permanecem no judaísmo não participam dele. Nós que o aceitamos, temos de ir ao seu encontro fora dos limites do judaísmo e sofrer os insultos amontoados sobre Cristo. Não estaremos sem lá. Temos uma cidade permanente, mas não aqui. Aspiramos àquela que está por vir. Amém? E o versículo 17 vai nos inspirar e nos motivar a ter uma vida de submissão. Amém? Louvado seja Deus. Então, Hebreus capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, que poderá me fazer o homem? Então, os judeus, eles se convertiam ao cristianismo, né? E eles eram banidos de sua família. Então, realmente tinha uma pressão muito grande para que eles abandonassem o cristianismo. E o apóstolo vem dizendo aqui, né? O escritor vem dizendo aqui, a respeito de que nós podemos afirmar, amém? Com toda a certeza, com toda a confiança, o Senhor é o meu auxílio. Essa palavra auxílio significa, a palavra descreve o Senhor como preparado e pronto para correr em direção do alívio dos seus filhos oprimidos, quando eles gritam por ser auxílio. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, mas irmãos, não fique calado. Se você precisa da ajuda de Deus, grite que Deus virá em seu socorro. Ele manifestará o seu poder na sua vida em nome de Jesus, amém? Nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos, ter essa afirmação, essa confissão. Então é muito importante nós atentarmos para isso e entendermos isso. Amém? Então, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveros. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo,
pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia, amém? Como sacerdotes de Deus, os crentes oferecem sacrifício de louvor e serviço dedicado aos outros. A expressão o fruto dos lábios aponta para o fato de que, como o fruto de Deus traz a vida, o Espírito Santo criará uma nova e viva adoração a Deus, vinda de nossos lábios e de todo o nosso ser. Amém? Portanto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Você é um servo de Deus? Você confessa o nome de Jesus? Você declara que é servo de Jesus? Então você deve oferecer sempre, amados. Não importa a situação que você está passando, tem que ter na sua boca sacrifício de louvor. Por que é sacrifício de louvor? Porque muitas vezes nós não estamos com vontade de louvar, mas a fé, o exemplo dos antigos, o exemplo de Jesus nos estimula, em meio às aflições, em meio aos problemas, nós abrirmos a nossa boca de um coração sincero, louvarmos ao nosso Deus, porque Ele é fiel, amém? Ele virá em nosso socorro, Ele virá em nosso auxílio, Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. Confiadamente devemos exaltar o seu nome, em nome de Jesus, amém? Versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitará a vós. Amém? Então os cristãos não devem se lembrar somente dos antigos líderes da igreja, mas devem considerar os líderes atuais, que são responsáveis em dispensar seus deveres ao fornecer um panorama espiritual da congregação. A obediência exigida denota uma concordância com as ordens de outra pessoa, e a submissão significa admitir as opiniões contrárias de alguém em favor das dos outros. O escritor não sugere uma obediência cega e inquestionável a tudo que um líder diz, mesmo em decisões como mudança de emprego, compras, viagens e afins. O Novo Testamento ensina a necessidade de discernimento, responsabilidade pessoal para com Deus e submissão mútua. Além do mais, os líderes da igreja não são chefes autocráticos que dominam a congregação, mas são servos que exercem autoridade com cuidado e com grande zelo. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então você precisa se submeter aos seus líderes, porque ele vela por você. E se você fizer isso somente por obrigação, gemendo, não vai servir de nada para eles, nem para você. Amém? Então é muito importante você entender que você precisa se submeter, você precisa estar em comum acordo, você precisa cooperar para que a obra de Deus ela cresça. Amém? Então as recomendações pessoais aqui encerrando, versículo 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos.
os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã. Um grande abraço.